O mundo está endividado, no valor de aproximadamente 315 trilhões, e ainda crescendo. Não vemos esse tipo de dívida desde as guerras napoleônicas. Estamos nos aproximando de 100% do PIB global. 315 trilhões é um número impressionante de visualizar, mas considere isto. Em 2024, o Produto Interno Bruto Global, ou PIB, foi de 109,5 trilhões, um pouco mais de um terço do valor da dívida global. Outra maneira é que existem 8,1 bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje. Se fôssemos dividir essa dívida por pessoa, cada um deveria cerca de 39 mil reais. Então, com a dívida global em um nível recorde, você deve se preocupar? E como chegamos a esse ponto em primeiro lugar? A dívida global combina empréstimos famílias, empresas e governos. Você está mais familiarizado com a dívida das famílias, que inclui hipotecas, dívida cartão. Em 2024, isso totalizava 59,1 trilhões. A dívida empresarial que as corporações usam para financiar suas operações e crescimento estava em 164,5 trilhões, com o setor financeiro representando 70,4 trilhões desse montante. Finalmente, a dívida pública, para financiar serviços e projetos públicos sem subir impostos. Os países podem pedir emprestado a instituições como o Banco Mundial ou o Fundo Monetário Internacional. Mas os governos podem obter dinheiro vendendo títulos, que são uma promissória do Estado para os investidores. E como todos os empréstimos incluem juros, a dívida pública era de 91,4 trilhões. Embora a dívida possa ter má reputação, ela não é ruim. Pode ajudar a obter educação ou comprar imóvel. Permite que as empresas iniciem e expandam suas operações. A dívida nacional é a mais controversa, mas pode dar aos governos alavancagem para construir a economia, gastos sociais ou responder a uma crise. Registros escritos mostram que a dívida pública existe há 2000 anos, sendo usada para fundar vilas, cidades, estados e nações, e para financiar guerras. Os governos acumulam pesadas dívidas com despesas de guerra, as guerras napoleônicas, a Guerra Franco-Prussiana e a Guerra Civil dos Estados Unidos. A Segunda Guerra Mundial causou crises de dívida, com a maior parte dos empréstimos sendo devidos aos Estados Unidos. Desde a década de 1950, houve 4 grandes ondas de acumulação de dívida. O primeiro peso morto surgiu na América Latina na década de 1980, levando 16 países a reestruturarem seus empréstimos. A segunda onda impactou o Sudeste Asiático na virada do século XXI, enquanto os EUA e a Europa sofreram o impacto da terceira onda global de dívida durante a crise financeira global de 2007 e 2008. Estamos agora na quarta onda, que começou em 2010 e coincidiu com a pandemia de Covid-19. Os governos tiveram que assumir mais dívidas para ajudar as empresas a amortecer o impacto dos confinamentos. A dívida global subiu para 256% do PIB em 2020, aumento de 28 pontos percentuais e o maior aumento de dívida em ano desde a Segunda Guerra Mundial. Mas a pandemia exacerbou um problema que já existia. A dívida vinha se acumulando uma década antes, enquanto indivíduos, empresas e governos gastavam. Basta olhar este gráfico do Banco Mundial, que mostra a dívida como porcentagem do PIB subindo rapidamente desde 2008. Isso leva à questão crítica. Quanto de dívida é dívida demais? Quando se torna insustentável? Simplificando, é quando você não pode mais pagar. Quando um governo é forçado a fazer cortes em áreas que afetam seu povo, como educação ou saúde, para manter os pagamentos em dia. Pegue a Zâmbia. Em 2021, o serviço da dívida foi 39% do seu orçamento nacional. Naquele ano, o governo gastou mais no pagamento dessas dívidas do que em educação, saúde, água e saneamento juntos, prejudicando a capacidade da nação de investir em seu futuro. A relação dívida-PIB é a métrica econômica que compara a dívida do governo de um país ao seu produto interno bruto. Geralmente é mostrado uma porcentagem e é visto como um bom indicador da capacidade do país de honrar suas dívidas. Há 2 países com 30 bilhões de reais em dívida. Parece o mesmo problema, certo?
Mas se soubermos que um desses países tem uma economia de 30 bilhões de reais e o outro tem uma economia de quase 30 trilhões, fica claro qual país suporta o maior fardo da dívida. Isso, combinado com taxas de câmbio desfavoráveis, é o motivo pelo qual a dívida é vista como mais arriscada para economias menores. Há exceções. O Japão, a quarta maior economia do mundo, é também um dos países mais endividados do mundo, com uma dívida total acima de 600% do PIB. E embora a maior parte da dívida do Japão seja pública, é o setor financeiro que tem acumulado, não o governo. Cerca de 2/3 dos 315 trilhões devidos originam-se de economias maduras, com o Japão e os Estados Unidos contribuindo mais para o montante da dívida. Mas a relação dívida-PIB para economias maduras tem diminuído. Os mercados emergentes tinham 105 trilhões em dívida. A relação dívida-PIB emergente atingiu um novo recorde de 257%, elevando a proporção geral pela primeira vez em 3 anos. China, Índia e México foram os maiores contribuintes. Esta quarta onda tem sido o maior, mais rápido e mais abrangente aumento da dívida que vimos desde a Segunda Guerra Mundial. Melhores políticas e regulamentações financeiras evitaram uma crise de dívida afastada. Com muito dinheiro em jogo, a perspectiva de um dólar mais forte ou uma guerra comercial pode ser suficiente para levar um país à inadimplência.